vou falar o nome de algumas siglas para vocês: PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSL, IE, IPI, IOF, ITR, IGF, IPTU, TFE. Estes são alguns dos impostos que as empresas com fins lucrativos pagam ao governo federal, estadual ou municipal. Isso tudo encarece os produtos que chegam pra gente. Aí você pensa: caramba, mas eu quero abrir uma empresa, vou ter que pagar esse tanto de imposto? Meu amigo, você vai ter que pagar esse monte de imposto. A menos que você abra o grande negócio do século, que chama-se igreja. Vou explicar. A igreja, por definição, é uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, ela não pode trabalhar visando a obtenção de lucros financeiros. Acontece que existe uma deturpação desta definição. Hoje, muitas igrejas são abertas apenas com fins lucrativos. Bom, eu vou deixar bem claro que eu não estou falando da igreja X, da igreja Y, eu estou falando de algumas igrejas pertencentes a algumas religiões, que são a parte podre, tá? Eu não estou falando de todas. Por favor, não me entendam mal e, pelo amor de Deus, não queiram me processar, tá? Estou exercendo o meu poder de cidadão e eu estou usando o YouTube para isso, tá? Que é mais democrático do que isso, é impossível, tá? Então vamos ao assunto. As igrejas, por serem entidades filantrópicas sem fins lucrativos, elas estão isentas do pagamento de inúmeros impostos. Eu arrisco a dizer que praticamente todos os impostos ela não precisa pagar. E, quer dizer, é uma brecha que há para as pessoas de má índole penetrarem nesta brecha e começarem a utilizar a religião como fonte de renda. Você imagina ter uma empresa em que você não precisa pagar funcionário, você não precisa comprar um produto para poder revendê-lo. E ainda por cima, você não precisa pagar imposto. Gente, só na terra do nunca que deve existir esse tipo de coisa. Quer dizer, na verdade existe, né? Aqui no Brasil. Não sei em outros países, não conheço outros países. Mas aqui no Brasil tem esse tipo de coisa. Aquele mau elemento que se passa por pastor, ele abre uma empresa, em 30 dias a papelada da empresa está toda pronta, com CNPJ, e ele já pode começar a trabalhar. Ele leu a Bíblia, pedaços da Bíblia, ele ouviu alguma coisa da Bíblia e, agora eu sou pastor, né? Abre o comércio dele, que ele coloca o nome de igreja, um nome espatafúrdio qualquer, um nome estranho, esquisito qualquer. Ele coloca lá, aí geralmente é a esposa, ou é a filha, ou é a amante, ou enfim, alguém ali do ciclo dele, vai ser o quê? Vai ser o auxiliar disso, vai ser auxiliar daquilo, e ele compra uma caixa de som deste tamanho, dá pra ver? Ó, deste tamanho, com microfone, aí fica lá na frente, lá no fundo, na verdade, do imóvel, né, do comércio dele, da igreja, e começa a gritar: irmãos, venha pra cá que hoje você vai ter a grande revelação. Se você tem problemas espirituais, se você tem problemas na sua família, se você está com problemas no trabalho, venha cá que nós vamos orar por você e este espírito mau vai sair do seu corpo. Ó, gente, estas são as promessas que ele faz. E você sabe que são promessas que dificilmente serão cumpridas. Eu arriscaria até dizer impossíveis de serem cumpridas. Só que aí, quem são os clientes? Na maioria das vezes, são pessoas com pouca instrução, pessoas que estão apavoradas, que de repente vê um panfletinho, porque eles também fazem panfletinhos, igual aquelas senhoras donas não sei de quê, que dizem prever o futuro, que faz amarração para amor e tal. Pois é outro assunto também hilário, digamos assim. Então eles fazem aquele papelzinho com a propaganda. A pessoa está endividada, o cara tá na merda mesmo, ele vê aquilo, eu vou lá, eu vou orar e que vai ficar tudo bem. Aí essa pessoa, sem instrução, pessoa ignorante, vê aquilo
e vê naquele papelzinho a porta da esperança da vida dele. Aí ele vai para lá. Só que ele tem que pagar, meu amigo. Todo produto é vendido dentro da igreja. Qual é o produto que a igreja vende? A igreja deste mau elemento que se passa para o pastor. Ele vende milagre, ele vende fé, ele vende Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É isso que ele vende. Quer dizer, coisas que nos são dadas de graça, ele vende. É como se você estivesse no deserto do Saara e andando no meio de toda aquela areia e você precisasse comprar areia. Ora, meu amigo, não precisa. E ele está usando a boa fé desses indivíduos coitados que não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz, não por culpa deles, mas por culpa de todo um sistema educacional que infelizmente ainda é muito precário aqui no Brasil. E ele é extorquido ali dentro. Ele tem que pagar 10% daquilo que ele recebe todo mês. Cara, imagina, o cidadão ganha o salário mínimo, R$550, sei lá, alguma coisa assim. Ele tem que dar todo mês 55, não pode dar 54, ele tem que dar R$55 por mês. Quer dizer, e esse dinheiro vai para onde? Nas igrejas decentes, nas igrejas verdadeiras, esse dinheiro é realmente revertido para as obras sociais. É claro, tem que se tirar o ganho de um pastor, que ele recebe um salário, para alguns ajudantes, né, os funcionários, para despesa do próprio templo, né, da própria igreja. Agora, essas outras igrejas, desses pilantras safados, esse bando de sem-vergonhas que se passam esse bando de sem-vergonhas que se passam por pastores, o que eles fazem com o dinheiro? Melhoram a igreja dele, porque afinal de contas, uma loja bem bonitinha, você consegue vender melhor o produto. Isso para quem está no comércio sabe. Se você tiver uma loja feia, você vende pouco. Se você tiver uma loja bem bonitinha, arrumadinha e vendendo os mesmos produtos, você vai vender mais. Então o que ele faz? Ele pega esse dinheiro, os 10% de cada desinfeliz daquele que está ouvindo aquele monte de batatada que ele fica falando todo dia nos cultos dele. Aí ele pega um pouquinho de cada um, arruma a igreja, pinta, compra cadeira nova e tal, e fica bonitinho, coloca um projetor, né, aquela coisa bacana. Coitado daquele cidadão que na casa dele nem televisão funciona direito, chega lá aquele telão lindo, aquele som estéreo, sabe, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa maravilhosa, ele vai achar que já está chegando no céu. Então ele vai ver que tudo vai dar certo para ele. Aí esse dinheiro, quer dizer, ele vai pegar um pouquinho e vai arrumar a igreja. E o restante? O restante vai para ele, pro bolsinho do titio, meu amigo. O que ele vai fazer com o dinheiro? Você acha que ele vai numa creche ajudar? Você acha que ele vai fundar uma creche? Você acha que ele vai pegar os drogados que estão jogados na rua, os mendigos, vai levar para um local e vai cuidar? Bosta nenhuma, meu amigo, merda nenhuma. Ele vai fazer o quê? Ele vai comprar aquele carrinho importado que você sonha em ter, mas infelizmente não pode. Ele vai viajar para os Estados Unidos, para a Europa, sabe? Ele vai lá para o Oriente Médio, ele vai para o Japão, vai para a China, tudo de avião, claro, né? Tem que ser, tudo de primeira classe. O filho dele, você acha que estuda naquela escola pública perto lá da igreja? De jeito nenhum. Se tem o melhor colégio na cidade, é lá que o filho dele estuda. R$1.800, R$2.500 a mensalidade. Tá? Esse é para cada filho. Fora isso, aí tem férias 2 ou 3 vezes por ano. E a conta bancária, ó, só enchendo. E o coitado do pobre, desinfeliz, do salário mínimo que está lá, quer dizer, vai ficando cada vez mais pobre. E não resolve lufas para ele, porque um falso pastor, um impostor, um pilantra, um cabra safado que se passa por pastor, fica lá na frente falando um monte de merda. Eu já conversei com um que tentou me convencer que eu tinha que ir para a igreja dele. Pois, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, se esse cidadão está assistindo agora, ele vai saber que eu estou falando dele. Porque, primeiro, o cara não sabia nem conversar.
Era um tal de nós vai, nós foi, nós ficou, sabe? Era uma coisa assim tão... Não dava, sabe? O cara sequer... Você sabe que o disparate, você sabe qual foi a resposta que esse desinfeliz me deu? Quando eu perguntei para ele qual é a relação que existe entre o cristão e o budista, ele falou para mim o seguinte: budista, todas as pessoas que seguem o budismo, Deus já esqueceu. Aí eu falei para ele, falei, meu amigo, então é o seguinte, o seu Deus é diferente do meu, porque o meu não esquece os filhos que tem. Ele, ó, ficou caladinho. Quer dizer, como que uma pessoa desta, que fala que Deus esquece o próprio filho, não pode ser pastor? Teve um outro caso, esse acontecido com meu pai, que ele, assim que começou uma igreja muito famosa hoje em dia, né? Essa igreja estava começando, estava nos seus primeiros passos e ela só existia em cidades grandes. E meu pai chegou para um pastor desta igreja e perguntou: escuta, por que só tem igreja? Por que essa igreja de vocês só tem em cidade grande e não tem em cidade pequena? A resposta do pastor: não, o senhor sabe que cidade pequena a gente não consegue arrecadar o dinheiro necessário para a manutenção da nossa obra. Aí meu pai: então quer dizer que vocês estão interessados só em ganhar dinheiro. Agora, ir lá para salvar as almas dos pobres e tal, não, né? Então o negócio é só dinheiro. Aí o pastor se recolheu à sua insignificância e ficou por isso mesmo. Hoje esta igreja é bem grande, sabe, tem muito dinheiro, a gente sabe. Deixa pra lá. E uma coisa que eu não entendo, não me entra na cabeça, por que tem que gritar tanto na igreja? Por acaso Deus é surdo? É surdo, né? Não. O cara fica lá com aquela caixa de som gigante, berrando, falando, fazendo promessas mil e tal, e ainda fica uns 3 ou 4 lá na porta da igreja. Pra quê? Ele não fica olhando lá pra dentro da igreja não, ele fica pro lado de fora, olhando aqui, ó. Passou um coitado, aquele cara que está agoniado, que acabou de levar um chifre, o cidadão vai lá, o cara da igreja vai lá e pega: vem cá meu irmão, seu problema é chifre? Então vem cá que nós vamos tirar esse seu chifre da cabeça, o chifre está queimado, nós arrumamos o seu chifre, não esquenta não, porque aqui na igreja você vai ter o problema resolvido. E o cara vai, por quê? Coitado, o cara não tem instrução, o cara, sabe, a mente dele infelizmente está fechada para o nosso mundo. E são essas as vítimas dessas igrejas de larápios, de safados que se passam por pastores, tá? Então, gente, eu queria deixar este recado a vocês. Tome muito cuidado com essas falsas promessas que vocês, com certeza, aí perto da sua casa deve ter esse tipo de igreja que eu estou te falando, tá? Tome muito cuidado. E tem, que eu não vou falar, igreja muito grande que pratica esse tipo de coisa. Tem muito cabra safado lá dentro. Não vou falar nome e não adianta perguntar, que eu também não vou responder. Falou, gente? Então, até mais, até o próximo vídeo. E não deixe de comentar, tá? Comente aqui embaixo, fale o que você quiser, me xinga, pode xingar, sabe? Não tem problema, eu tô aqui mesmo para ouvir, eu quero ter a reciprocidade, entendeu? Eu estou falando e agora eu preciso ouvir. Então você pode me xingar, pode elogiar, pode, sei lá, faz qualquer coisa, mas escreva, sabe? Aquele negócio... fale mal de mim, mas pelo menos fale de mim. Gente, valeu, até a próxima.